Olá, amigos e amigas. Está começando mais um programa Toque do Coletivo Alvorada. Hoje é quarta-feira, 22 de maio de 2024. Vocês devem ter acompanhado, na semana passada, uma série de atividades envolvendo a luta antimanicomial, cujo dia, o marco, a referência, é 18 de maio. E o nosso tema hoje é exatamente a luta antimanicomial, qual é a situação dessa luta, os desafios. A gente sabe que em Minas Gerais esse tema avançou muito em décadas anteriores, mas especialmente nesses últimos 6 anos aí golpistas, não é? Enfim, a gente enfrentou muitos retrocessos. Então, esse é o tema do programa de hoje. E nós vamos abordar especialmente essa questão das comunidades terapêuticas, as ditas comunidades terapêuticas, que drenam uma grana, um dinheiro aí que poderia estar sendo investido nos tratamentos efetivamente sérios, nos equipamentos, nas ações efetivamente sérias, via SUS, né? E não estão. Então, para tratar desse assunto hoje, nós temos 2 convidados muito bacanas. Mas antes de falar dos convidados, eu vou chamar o nosso parceiro de sempre, o jornalista Márcio Macedo. Olá, Márcio. Oi, Ângela, tudo bom? Olá também para todos e todas que estão nos acompanhando, né? Pois é, hoje, como eu já disse, né, o programa não é ao vivo, ele está sendo gravado, então, enfim, você pode mandar seus comentários e tudo, mas aquela interação ao vivo a gente não vai conseguir, porque nós tivemos um problema de agenda para conseguir reunir todas as pessoas hoje, né? Bom, então, já que vocês já estão conosco, o Márcio já está aqui, vamos chamar os nossos 2 convidados. O primeiro é a psiquiatra e doutora em filosofia, é um ícone, é uma pessoa fundamental nessa luta antimanicomial, autora de vários livros, um inclusive lançado recentemente, nós vamos falar sobre isso também hoje, a Ana Marta Loboski. Olá, Ana Marta. Olá, Ângela, olá, Márcio, olá, Alexandre, que está dando aí assessoria técnica, né? Olá, Zé Guilherme, e, sobretudo, olá, audiência do Toque do Coletivo Alvorada. É um prazer enorme estar aqui com vocês, para falar de um assunto que me é tão caro e aos meus companheiros. Muito obrigada, viu, pela sua presença. A gente sabe que a sua vida é corridíssima, então uma alegria e também um reconhecimento enorme você tirar um tempinho para estar aqui conosco. E agora também chamar o segundo convidado, o José Guilherme Castro. O José Guilherme, ele é um comunicador popular, ele é um ativista da luta antimanicomial, e ele teve um papel importante, aliás, ele vem tendo esses anos todos, aí na escola de samba Liberdade, ainda que Tantã, que é um dos marcos, um dos ícones aí do 18 de maio, que esse ano foi 17 de maio. Olá, Zé Guilherme. Tudo bem, gente? Ana, Márcio, Ângela, Alessandra, escutantes, né? Seu som está baixinho, tem jeito de aumentar? Tá. Melhorou agora? Agora tá bom? Melhorou sim. Então, bom, então, já que estamos todos aqui, né, eu vou pedir para o Márcio dar a partida, né, fazendo a primeira pergunta. Eu vou perguntar para a Ana Marta. Ana Marta, a gente vê com muita frequência, e pela conversa que a gente estava tendo antes do programa começar, é que as comunidades terapêuticas estão em franca oposição à luta antimanicomial. E a gente fala muitas vezes em comunidade terapêutica e não sabe o que é isso direito. Então, eu pergunto para você o que é uma comunidade terapêutica? Então, acho que é um assunto muito importante, né? Até o nome que vocês deram ao programa no CARD, né? Comunidades Terapêuticas Manicômios do século XXI, acho que já diz das razões do nosso antagonismo a esses espaços, né? Porque são manicômios. Que tipo de manicômios, né? São lugares, não são grandes como os antigos manicômios, né? Que tinham 600, 700, 800 pessoas,
São lugares menores, mas que se espalham pelos bairros, pelo território, né? Numa perspectiva totalmente contrária a tudo que a gente defende, uma perspectiva de privação de liberdade, né? Uma perspectiva de autoritarismo, de imposição, uma perspectiva de visão moral e religiosa imposta às pessoas, né? E de violação clara e flagrante de direitos humanos, né? Recentemente foi fechado um serviço desses, aqui em Belo Horizonte, a Comunidade Terapêutica Sérgio Mazzocchi, onde foram constatados maus tratos e abandono e descaso total com os usuários que estavam lá, né? Mas eu acho que, para compreender as razões sólidas da nossa oposição a essas instituições, né, é preciso a gente lembrar o seguinte: a importância do SUS, né, do Sistema Único de Saúde no Brasil. Gente, o Sistema Único de Saúde é uma das mais belas conquistas brasileiras, né, com seu princípio de universalidade, equidade, integralidade, um serviço que dá cobertura total para a população, né, que é esse o seu propósito, né? E o quanto nós devemos ao SUS, né, gente? Desde o postinho de saúde do lado da casa da gente até a pandemia, né? Que se não fosse o SUS, apesar de todo movimento contrário ao SUS, foi o SUS que segurou a nossa onda, né? E é importante dizer que o SUS financia serviços para todos, né? E que nós defendemos que as verbas para serviços endereçados à população, que elas sejam, serviços de saúde, sejam endereçadas ao SUS, né? O que acontece, né? Então, vamos pensar, serviços de caráter religioso, né? Tudo bem, se você é evangélico, né, você tem todo o direito de montar um serviço com princípios da religião evangélica, né, com a Bíblia, com os princípios morais, com os princípios religiosos, e esse serviço é frequentado por aqueles que desejam estar lá e que sejam evangélicos também, que partilhem desses princípios, né? Mas você pode fazer isso com o seu dinheiro, com o dinheiro da sua igreja, com o dinheiro da contribuição do dízimo dos fiéis, que contribuem tanto, né? E não com dinheiro público. Por quê? Você não pode oferecer para o público em geral, né, uma visão ditada por uma determinada religião. Nós temos quantas religiões no Brasil, né? Todas elas, inclusive os evangélicos, merecem o nosso respeito, né? Mas nenhuma delas pode se arvorar a ter soberania sobre as outras, a impor seu princípio sobre as outras. E é isso que as comunidades terapêuticas fazem, né? Quer dizer, elas impõem a todos que a procuram, seja qual for a sua religião, uma visão que é a visão evangélica. Não vou discutir se está certo ou errada. Vou discutir que tem gente que aprecia essa visão e tem gente que prefere outras, né? Então, não se pode fazer isso, e, sobretudo, não se pode fazer isso com dinheiro público, né? O dinheiro público tem que ir para o SUS, que está precisando tanto, né? Vocês veem, nós temos uma bela rede de saúde mental em Belo Horizonte que se encontra muito maltratada, muito abandonada pelo poder público. Por quê? Porque o poder público, mesmo no governo Lula, é preciso que nós o digamos, né? Mesmo antes, no final do governo Dilma, ele já estava financiando essas comunidades terapêuticas, apesar de todas as nossas denúncias. Denúncias, né? Pelo financiamento, pela imposição de uma visão religiosa, como eu já disse, mas também, minha gente, pela violação atroz de direitos humanos que acontece nesses lugares. Quer dizer, como se não bastasse você obrigar as pessoas a ter a visão de uma determinada religião e a se comportar de acordo, como se isso já não fosse autoritarismo suficiente, né? O que acontece são maus tratos mesmo. O que acontece são violações de direitos humanos, né? Pessoas maltratadas, pessoas
tratadas com descaso, com negligência, né? Sem equipes especializadas, né? Monitores que não são pessoas formadas, que também não seria, isso em si não seria problema, porque um ex-usuário de drogas pode ajudar um outro usuário, essa não é a questão. O problema é que não há uma equipe, né, responsável para organizar o serviço, e essas pessoas que trabalham lá, esses monitores que são leigos, ficam jogados e usam com os pacientes, né, as mesmas abordagens grosseiras e violentas que foram usadas com eles, porque puseram na cabeça deles que isso é que é certo, né? Então, recapitulando, primeiro, precisamos do dinheiro público precisamos de verbas do poder público para incrementar o SUS, para os centros de saúde, para os hospitais, para os centros especializados, para os CERSANs, né, para os centros de convivência, para os serviços do SUS. Nós precisamos de acolher bem as pessoas lá. E enquanto houver essa sangria do dinheiro público desviado para locais absolutamente inadequados, o SUS oferece menos do que ele poderia oferecer, do que ele deseja oferecer. Então, temos que combater isso, temos que denunciar. Temos vários documentos, várias inspeções, várias vistorias de entidades de direitos humanos que denunciam esses absurdos, né? Isso não é uma coisa que a gente está falando assim, né, de ouvir falar, isso é uma coisa que a gente viu, que a gente presenciou, que a gente documentou, né? Então, eu acho que a gente tem que compreender, né, que as famílias, esses casos de uso prejudicial de álcool e outras drogas, eles criam situações muito difíceis, né? Situações, por vezes, desesperadoras, né? E as famílias, no desespero de não ter como lidar com aquilo, muitas vezes se dirigem às comunidades terapêuticas esperando milagres, esperando que vão... O que acontece? Nada. As pessoas vão lá, são maltratadas, são abusadas, e quando saem, começa tudo de novo. Né? Então, é uma falsa solução, uma falsa promessa, uma violação de direitos, e nós temos que acolher essas famílias, temos que acolher esses usuários, temos que persuadi-los da necessidade de se cuidarem, de cuidarem de si, né? Com respeito à sua dignidade, com respeito a seus direitos, né? Como o SUS sempre faz e procura fazer. Então, são, de fato, os manicômios do século XXI, comunidades terapêuticas. Exato. Inclusive, eu vou pedir agora, antes da gente começar a conversa com o Zé Guilherme, vou pedir à produtora técnica, Alexandra Padaró, para rodar uma reportagem que a Sara Franco, jornalista, estudante de jornalismo, estagiária, Sara Franco, fez do desfile da Escola de Samba Liberdade Ainda que Tantã, que foi um dos pontos altos da semana, né, da luta antimanicomial desse ano. Vamos ver, então, essa reportagem? Do rio ao mar, nossa luta, nosso ofício, nunca mais, genocídios e hospícios. Olá, pessoal do Toque do Coletivo Alvorada, eu sou a Sara Franco, e hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho do que aconteceu no desfile e manifestação da Escola de Samba Liberdade Ainda que Tantã, aqui em BH. O desfile reuniu mais de 5.000 usuários, familiares e trabalhadores da Rede de Apoio Psicossocial de Minas Gerais, além de simpatizantes da causa da luta antimanicomial. E ele aconteceu na última sexta-feira, dia 17 de maio. Esse é o evento que marca o Dia da Luta Antimanicomial, o 18 de maio. E esse ano, o tema do desfile e manifestação foi Do Rio ao Mar, somos os povos que navegam em confluências contra os genocídios para a justiça triunfar. Um tema que vai falar sobre o genocídio em curso na Palestina e a confluência dele com tantos outros genocídios que vemos em nosso país. O desfile do 18 de maio reúne diferentes lutas em suas aulas, não apenas a luta por dignidade e liberdade para os usuários dos serviços de saúde mental, mas também dignidade e liberdade para todos aqueles que são socialmente marginalizados.
E esse é um ponto de destaque na carta do desfile do 18 de maio. Existiremos em confluências, produzindo na luta comunitária e coletiva o enfrentamento às injustiças sociais e aos genocídios, sejam eles aqui ou em Gaza. Neste ano, comemoramos 3 décadas de existências da RAPS de Belo Horizonte, que é referência para o processo de reforma psiquiátrica no Brasil. Durante esse evento, eu também conversei com alguns usuários e profissionais que falaram um pouco sobre as suas experiências na construção desse desfile e a importância dessa data. Estou aqui com a Conceição, do Serção Venda Nova. Conceição, como que foi lá no Serção de Venda Nova essa preparação para o desfile do 18 de maio? Olha, foi e tem sido uma grande alegria. Os usuários participam ativamente, construindo, né, os abadás, os chapéus. Então, para eles é um momento assim, de muita interação, de pintura, de colagem, organização. Eles colocaram o nome nos abadás. É sempre muito intensa a participação. É assim, qual é a relevância desse movimento aqui, a importância desse movimento do 18 de maio? Olha, em cada ano a gente reafirma que hospício, prisões, genocídio nunca mais. Nós estamos vendo um retrocesso com o avanço das comunidades terapêuticas, e comunidade terapêutica é manicômio. Então a gente está aqui reafirmando que o melhor cuidado é em liberdade, é no território, é próximo à família. Então esse é o nosso caráter desse desfile, é um caráter de luta, de posicionamento. Wagner, você podia falar pra gente um pouco sobre essa construção da fantasia de vocês, que é muito interessante, né? Traz aí os peixes, vários elementos relacionados ao mar. Como vocês pensaram nisso, né? Em qual ala vocês vão desfilar? Como isso se relaciona com todo esse tema do desfile de hoje? É porque o tema é do rio ao mar, né? Porque nossa vida, a gente nasce, né? A gente nasce e tem o percurso da vida, né? Como fosse o rio, né? E a gente deságua no mar da vida também, né? E a gente vai, como sou, tem um nascente aqui, um nascente lá, e a gente vai juntando, né? Como eu nasci, percorri meu rio, né? Você nasceu, tem seu rio, e a gente se concluiu, né? E chegamos aqui, nesse ponto aqui, onde todos os nossos rios, nossas vidas se congregam, né? Que aqui agora vai virar um oceano de pessoas, né? De rios, né? Que se juntam por uma finalidade comum. E é isso, pessoal. Muito obrigada. E vamos continuar lutando por liberdade para os portadores de sofrimento mental, aqui em Minas Gerais, no Brasil e na Palestina. Triunfar. Pois é, eu sei que vocês todos estavam lá, eu sei também que o José Guilherme, ele tem uma história aí de trabalho firme, de uma dedicação muito grande em relação à escola de samba, né? Esse ano ele esteve presente na escolha do samba enredo, do passista, mestre Sala, enfim, ele acompanhou com muito carinho, muita dedicação, cada momento da construção desse desfile, que vocês acabaram de ver, e mais para frente a gente vai mostrar isso, a vista aérea do desfile, para vocês verem tanto de gente e que beleza que foi. Mas eu pergunto agora para o Zé Guilherme, conta para a gente um pouco da sua experiência nessa construção aí desse desfile. Eu sou, na verdade, um entusiasmado, né? Eu sou entusiasmado com a Escola de Samba Liberdade do Sertã. Eu já fui diretor de carnaval da Escola de Samba Cidade Jardim. Então, carnaval... Se puder falar um pouquinho mais alto, Zé Guilherme. O carnaval... Eu sou entusiasmado com a Escola de Samba Liberdade em Tantã. Já fui diretor de carnaval da Cidade Jardim. Já morei em Recife e Olinda, né, 8 anos da vida, então o seu carnaval é um pouco da minha vida também, né? E a Escola de Samba Liberdade de Tantã é única, é inusitada, ela mostra, né,
ela vai para a avenida mostrando uma coisa que, para mim, militei em vários movimentos, né? Ele mostra o que eu acho mais bonito, né? Qual foi a maior contribuição que eu acho que Belo Horizonte deu para a humanidade? Foi a reforma psiquiátrica, a implementação da reforma psiquiátrica antimanicomial. Porque, quando a gente estava falando mais cedo aí das comunidades terapêuticas, né? Não é o dinheiro que vai para a comunidade terapêutica, vai toda a estrutura, toda a forma de pensar. Entrevista na Rede Minas é para promover a comunidade terapêutica, não para discutir a questão do cuidar, né? Então, assim, e a minha contribuição ela é muito no campo da comunicação. Eu, desde 2010, quando eu conheci o Paulinho me leva, a Silvia me acolhe na luta antimanicomial, e eu começo a dar uma contribuição na comunicação. Então, desde lá, eu venho muito tentando contribuir para construir isso. E é uma coisa muito interessante, porque cultura e comunicação é a mesma coisa e andam junto. É muito bonito a Escola de Samba Liberdade em Tantã, porque você entra nela, ela é uma escola de samba, você entra nela. Então, imagina, se você está lá dentro, isso te leva a tentar registrar. Assim, eu acompanhei muita coisa da área da comunicação esse ano da Escola de Samba, né? Mas, assim, não é nem 10% do muito que é produzido, porque ela te leva a registrar por causa daquela beleza, né? E, ao mesmo tempo, de forma refinada, né? Bota um samba enredo escolhido num concurso e que dá uma linha política, né? Ela tem umas fantasias que são elaboradas, que é interessante, né? Ela é uma escola de samba que tem 3 baterias ao mesmo tempo, 2 de adulto e uma mirim. Ela tem vários barracões. Então, esse processo de uma escola de samba de criação, na Liberdade em Tantã, ela se espalha, né? Então, é uma força cultural muito forte, né? E com a firmeza política. Então, assim, isso me faz encantar, né? Mais ainda com o que foi estruturado, né? Da luta antimanicomial em Belo Horizonte. Eu, assim, levando alguns amigos e tirando outros, né? Eu escrevi um artigo sobre a questão da luta antimanicomial em Belo Horizonte, até quando ela começa a ser atacada, né? No governo Calil, essa estrutura ela começa a ser atacada, tinha uma palavrinha de integração, desintegração, era uma palavrinha bonitinha, mas que, no fundo, comprometia o serviço, né? Então, eu escrevi isso. Em Belo Horizonte, você pode pirar. O SUS te oferece arte e cuidar. Porque eu senti isso. E até o companheiro que mais mostrou isso acontecer, essa beleza acontecer, ele inclusive, está agora também no CESAM. Deixei ele anteontem no CESAM, sabe? E por mais que tem toda essa dor, né? Toda essa dor da situação de fragilidade que ele passa, né? Mas tem uma certa segurança que, mesmo sucateado, é a lógica da delicadeza, não é a lógica do embrutecimento, é a lógica do afeto que acompanha, né? E a busca, né? Então, a gente vê os profissionais, né? O coletivo de profissionais que cuidam, né? Que, se for preciso, vai lá e faz contém, né? Contém ele, mas que tem toda uma questão do carinho, do tom de voz, sabe? Uma coisa assim que eu ouvi uma vez, né? É um cuidado, né? Que, às vezes, um copo d'água, um afeto, tem mais serventia do que um remédio, entendeu? Então, assim, essa questão do humano, né? Do humano que está do outro lado, isso acho que é fundamental. Então, e me encanta muito, assim. Tenho vários amigos trabalhadores, vários amigos usuários, né? E foi um enriquecimento humano muito forte para a minha vida, sabe? Então, é isso.
Olha só, antes da gente prosseguir, eu vou pedir para a Alexandra Badaró ela rodar também o vídeo, um drone, não é? Que cobriu todo o desfile, só para as pessoas terem uma ideia do tamanho e da beleza que foi o desfile da Escola de Samba Liberdade, ainda que Tantã, esse ano de 2024. O vídeo não tem som, então vocês estão vendo, né? Ele está aí na Avenida Afonso Pena, uma das mãos lotada, e olha que isso, né? O desfile começou na Praça da Liberdade, à 1h30 a concentração, e em torno de 3 horas saiu, veio descendo pela Avenida João Pinheiro, lotou, tomou o centro de Belo Horizonte, e foi uma beleza, porque teve muita adesão de quem estava passando, né, por ali, muita gente entrou no desfile, muita gente parou para ver, muita gente aplaudiu das janelas, né, enfim, de onde era possível ver. Então, muito bonito, muito bonito. Bom, então, vou continuar. Pois não, Márcio. Pode ir. Não, vai você. Zé Guilherme, eu estou vendo aqui o rio ao mar, os povos que navegam contra os genocídios para a justiça funcionar. Como misturar a luta antimanicomial com a luta pela libertação da Palestina? Qual que é a relação que uma luta tem a ver com a outra? Eu não sei se a palavra adequada é essa, mas o que eu vi, a ideologia, né, da luta antimanicomial é a delicadeza, né? Então, seja contra agressões individuais, como agressões coletivas, né? Eu acho que hoje o que acontece na Palestina, nós todos somos agredidos profundamente. É uma agressão assim, ao nosso até o bem-estar mental, né? Porque é tão difícil explicar aquilo, a razão daquilo acontecer, a não ser que seja a irracionalidade, né? Só que aqueles que cometem irracionalidade lá são os donos das comunidades terapêuticas aqui, né? Esses não vão presos, não tem justiça contra eles, né? Mesmo cometendo grandes agressões. Então, eu vejo daí. E uma coisa que é interessante, né? que se eu já sou entusiasmado com a liberdade de Tantã, foi a única escola de samba do Brasil que teve coragem de solidarizar a Palestina, né? Uma coisa que eu esperava no Carnaval que acontecesse na nossa Mangueira, na nossa Portela, mas foi a liberdade de Tantã foi a única, né? Igual a liberdade de Tantã é o único movimento social que consegue colocar mais do que 5.000 pessoas na rua. Então a gente está dando uma aula para as lutas sociais, né? Eu acho, e culturais, porque ninguém levantou uma bandeira da Palestina no Carnaval e não consegue colocar gente na rua para as lutas dos trabalhadores, né? E a liberdade de Tantã tem mais de anos que bota mais de 5.000 pessoas, né? E sem falar, né, com o samba enredo, que foi concurso, que tem uma elaboração, né? Elaboração maior do que a escola de samba comum para chegar àquilo, né? Então, assim, muito bonito e muitos sinais. Bom, você, Zé Guilherme, você falou muito, e a Ana Marta também, na questão do cuidado, da atenção, do carinho. A Ana Marta lançou recentemente, algumas semanas atrás, mais um livro dos vários, né? Tem vários livros publicados, esse muito bacana, muito importante, que chama-se Cuidando em Liberdade, Invenções Antimanicomiais. Eu gostaria que a Ana Marta falasse um pouco para a gente sobre esse livro e que invenções são essas, Ana Marta. Então, as invenções são todas essas que nós fazemos, né? A Escola de Samba Liberdade Tantã, ainda que Tantã, o 18 de maio, é a mais
popular delas, né, a mais conhecida, mas essa invenção cotidiana das formas de cuidar, né? Como é que você trata uma pessoa em sofrimento mental grave, seja por que motivo for, seja porque ela está ouvindo voz, seja porque ela está se sentindo perseguida, seja porque ela está usando droga muito mais do que poderia, do que aguenta. Como é que você encontra jeitos a cada dia, né, de lidar com isso, com delicadeza, né, com firmeza? Porque a única forma que nós temos de enfrentar a dor, né, gente? A dor a que todos nós, seres humanos, estamos sujeitos, é produzir alguma alegria, né? Nós temos que fabricar alegria. Nós somos aqueles, eu acho, que nós queremos nos incluir, nós, trabalhadores e usuários da luta antimanicomial, naquilo que o Caetano diz, né, numa música antiga dele, eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que zelam pela alegria do mundo, né? Então, é isso que a gente faz, a gente inventa todo dia um jeito de fazer isso. E o livro, ele fala dessas invenções, como é que a gente cuida em liberdade, né? Sendo inventivo, criando, né? E sendo também audacioso, combativo, né? Porque o fato de que a nossa luta é por delicadeza, isso significa tanto que nós somos delicados no trato, né? Sobretudo daqueles que estão sofrendo mais, mas significa também que nós somos combativos, nós enfrentamos injustiças, nós denunciamos injustiças e nós procuramos juntos criar condições para que os próprios usuários possam dizer o que eles querem, o que é bom para eles, o que se pode fazer, criem seus projetos, né? Seus projetos de vida, como é que a gente os auxilia nisso, seja qual for a gravidade do seu problema, né? Então, o livro fala sobre isso, né? É um livro simples, não é um linguajar técnico, até porque na nossa vida cotidiana, com esses, né, nesses serviços do cuidado e liberdade, nesse serviço da rede de atenção psicossocial, a gente a gente usa o recurso do remédio, do diagnóstico e outras coisas que a ciência e a técnica nos oferecem. Mas tudo isso está subordinado a um modo de tratar as pessoas, a um modo de respeitar as pessoas, de respeitar a liberdade das pessoas, a dignidade das pessoas, os direitos das pessoas, né? Então, o livro não é um livro com uma linguagem técnica, né? É um livro para quem se interessa por essa temática da reforma psiquiátrica no Brasil. O Zé Guilherme tem razão quando ele fala assim, da importância desse movimento, né, gente? Olha só, ao longo desses mais de 30 anos, a gente conseguiu aprovar uma lei nacional da reforma psiquiátrica brasileira, né? A gente conseguiu construir essa política nacional que, apesar de todos os abalos que ela sofreu nos últimos anos, ela ainda está viva e nós continuamos defendendo apaixonadamente, né? Então, o livro é uma forma de transmitir isso para as pessoas, de contar experiências, de contar essas invenções cotidianas, né, que fazem parte do cuidado das pessoas que estão em sofrimento. Só um minutinho, Márcio. Eu vou pedir à Alexandra para colocar a capa do livro para as pessoas verem, né? E pergunto também para a Ana Marta, ele está em quais livrarias? Como que a pessoa faz para adquirir o livro? Olha, o jeito mais fácil de adquirir, porque nas livrarias eles ficam em pequena quantidade e esgota rápido. O jeito mais fácil é através de mim. Eu mando pelo correio para as pessoas, né? Então, o meu e-mail é lobosqueanamarta@gmail.com, né? Depois eu posso soletrar, se preciso, e as pessoas interessadas podem me procurar, que eu mando rapidinho pelo correio. Ok. Eu vou pedir a Alexandra para, se possível, colocar esse e-mail na tela, assim que ela puder fazer isso, que fica mais fácil para as pessoas fixarem, guardarem, não é? Porque, sem dúvida, é fundamental a leitura desse livro, independente se a pessoa tem alguma conhecido ou alguma pessoa na família que demande, né, esses cuidados, mas para conhecimento mesmo, né? Eu acho que é cultura geral, né? E é uma forma de se sensibilizar mais com o próximo também, né? Em relação ao próximo. Tá?
Bom, então tá aí o livro, né, gente? Daqui a pouquinho aparece aí na tela o e-mail da Ana Marta. Márcio, com você. Ana, você falou que o apoio público às comunidades terapêuticas vem desde o governo Dilma Rousseff. Acelerou nesse período Michel Temer e Bolsonaro, e agora nós temos o presidente Lula no seu terceiro mandato. O presidente continua privilegiando as comunidades terapêuticas em detrimento do serviço de atendimento ambulatorial? O presidente, a pessoa Lula, né? Não sei, nunca perguntei para ele, mas o governo Lula, né? Infelizmente, né? Apesar de tantas e tantas denúncias que nós fizemos, né? Ele ainda continua, o ministério e esse financiamento, olha que curioso, ele se faz através justamente do Ministério da Cidadania, olha que coisa de... Ironia, né? Ironia, né? Quer dizer, o Ministério de Cidadania dedica um grande volume de verbas públicas para financiar esses serviços, né? Nós já temos denunciado, repito, exaustivamente, com deputados, com vereadores, com pessoas do governo, né? Que isso é assintoso, gente. O mesmo governo que diz apoiar a luta antimanicomial, que diz apoiar, né, a reforma psiquiátrica brasileira, ele não pode dizer isso e fazer isso com uma mão, enquanto com a outra ele está fazendo exatamente o contrário, né? Então, embora nós estejamos muito conscientes das muitas dificuldades que o governo Lula enfrenta, né, nessa gestão delicada da situação brasileira que ele tem que fazer, nós entendemos que certas concessões a gente não faz nunca, né? Certas concessões são inadmissíveis. E eu acho que concessões a comunidades terapêuticas que maltratam as pessoas, violam seus direitos, privam-nas de liberdade, né? Tratam-nas com descaso, grosseria e negligência, né? É uma contradição assim que faz muito mal ao governo Lula, nada de bom pode vir disso, né? E eu acho que a nossa função como movimentos sociais é denunciar. Evidentemente que a coisa proliferou demais durante o governo Bolsonaro, né? Mas, olha, para reconstruir o SUS, né? Para reconstruir as políticas públicas, as políticas sociais, porque não é só o SUS, né, gente? Nós precisamos das políticas de trabalho, de cultura, de lazer, de esporte, né? Nós precisamos de achar lugar na cidade para essas pessoas, nós precisamos de possibilitar que elas convivam entre nós, e isso só se faz através de políticas intersetoriais, né? Que foram desvastadas, todos, eu não preciso dizer, né? Não vai ser para o público do Coletivo Alvorada que eu vou ter que ensinar, né? É o que o governo Bolsonaro fez assim, de desmonte de política pública. Só que o governo Lula só vai conseguir reconstruir o SUS, reconstruir as políticas públicas brasileiras, se ele tiver firmeza e clareza de que genocídio e hospício nunca mais. É uma concessão inadmissível. Ana Marta, por favor, repete o seu e-mail para a Alexandra Badaró conseguir anotá-lo. Lobosque, do jeito que fala, LOBOSQUE, Ana Marta, tudo seguido, @gmail.com. Beleza, daqui a pouquinho ele está na tela. Bom, vou perguntar para o... Aí, já está aí, viu, gente? Olha só. Então, anotem, viu? É a melhor forma para vocês conseguirem adquirir esse livro, que realmente é fundamental. A gente lê assim numa sentada. Eu e o Zé Guilherme tivemos lá no dia do lançamento, né? E eu recomendo demais. Eu pergunto para o Zé Guilherme, e aí, Zé Guilherme, você já leu o seu exemplar? Eu dei o meu exemplar para uma grande amiga de Recife. Eu até estou com mais aqui. Fala só um pouquinho mais alto. Eu dei meu exemplar. Você lembra que eu te falei assim? Eu não vou pedir o autógrafo, não, porque eu acho que eu vou dar de presente. Eu acabei dando mesmo para quem eu queria dar. E foi muito bom.
Aí eu já adquiri outros aqui, eu vou ler agora, né? Eu acho, o que eu acho importante dessa publicação, né? Assim, na época da ditadura militar, quando o padre Comblain solta o livro, né, A Ideologia da Segurança Nacional, foi quando a gente começou a compreender quem eram os nossos inimigos, com mais clareza. Então, essa sistematização, né, essa produção do caminhar, eu acho que leva a dar passos mais à frente, né? Eu acho que é preocupante assim, um cenário. Assim. Foi quando o Padilha era ministro da Saúde que começa o retrocesso e os reconhecimentos com a comunidade terapêutica. Foi quando o governo Pimentel, foi o primeiro governo a reconhecer formalmente. Então, aí você fica assustado, que a gente é acostumado a enfrentar adversário e inimigo, né? Não parceiro e aliado. Então, o retrocesso, quando é uma turma da gente que dá o passo atrás, é mais difícil, porque desconcerta a gente, né? Mas eu acho, assim, por outro lado também, mesmo a sociedade ter ficado tão truculenta, igual ficou nesses últimos períodos, né? Mesmo assim, eu sinto que a força do tratamento em liberdade, do tratamento humanizado, né? Ele vai ganhando a sociedade, não com a velocidade que a gente queria, porque é de boca a boca, que vai caminhando, é de boca a boca, é dali, mas assim, a força é muito grande por causa da verdade, né? O outro foi o que a Ana falou, né? Quando para de ser usuário, sai da comunidade terapêutica, volta logo em seguida, sabe? Então, assim, é fundamental, eu acho, assim, essas sistematizações, né? E eu acho que o Fórum, né, Mineiro de Saúde Mental e a luta antimanicomial, ela é muito rica em produção de uma produção escrita muito grande, né? O 18 de maio ele é muito rico em termos de imagem na hora do desfile, mas toda a produção dele é uma produção de sistematização coletiva permanente, é um trabalho muito rico, né? Então, assim, e uma coisa que eu acho importante, né? Não só essa produção, mas assim, o Fórum Mineiro de Saúde Mental, eu não conheço outra entidade no Brasil que tem mais de 20 anos, eu acho 25 anos, que todo primeiro sábado do mês se reúne. Então, assim, ela vem da forma tradicional, né, fazendo suas análises conjunturais, seus encontros, né, e os outros movimentos se perderam. Então, quando você vê essa riqueza, essa força na hora do desfile e manifestação, por trás daquilo ali tem uma organização muito bem pensada, muito coletiva, sabe, e muito rica. E é isso, por isso que eu fico entusiasmado quando eu falo assim, mas assim, e que consegue enfrentar, né, os inimigos da saúde mental. Não é a comunidade terapêutica, não. A comunidade terapêutica é só a ponta dos reais, estão a serviço, né, dos reais inimigos, né? Que é o sistema fechado, que é o fascismo, que é esse mundo que a gente não quer, da violência, a gente não quer. Então, assim, que é a truculência do capitalismo, né? Essa truculência, essa violência. É isso. Ana, esse ano, essa movimentação aí em torno do dia 18, da marcha da Escola de Samba, colocou em evidência também os 30 anos do Fórum Mineiro de Saúde Mental e da Associação de Usuários da Rede de Atendimento Mental. Eu queria que você falasse para nós, explicasse para nós o que essas duas instituições representaram aqui no Estado no enfrentamento da doença mental. Para quem é a pergunta? Perdão. Para você, Ana. Ah, sim, para mim. Olha, o Fórum Mineiro de Saúde Mental e a Associação de Usuários de Saúde Mental, eles são, né, esses movimentos sociais da luta antimanicomial que
o Zé Guilherme tem toda a razão, eles têm uma disciplina, uma organização e, ao mesmo tempo, um funcionamento democrático muito bacana, sabe? Essas reuniões são abertas para todo mundo, né? Essas pautas são construídas, esses projetos são feitos coletivamente, né? E essa importância de promover o protagonismo, dar voz para os usuários, né? Vocês veem que a grande maioria dos participantes são pessoas que são usuários dos nossos serviços, né? E é importante ressaltar, né, que o Fórum Mineiro e a Suzan, eles são uma coisa, são movimentos sociais. Outra coisa é a Rede de Atenção Psicossocial de Belo Horizonte, que é uma política pública bancada pelo município, com auxílio de financiamento do governo federal, alguma coisa do estadual, né? Então, uma coisa é política pública, outra é movimento social. Agora, é bonito perceber como é que isso se entrelaça, né? Porque a Rede de Atenção Psicossocial de Belo Horizonte, com o espírito que a move, com a lógica que a organiza, né? Ela foi uma criação dos movimentos sociais, do Fórum Mineiro de Saúde Mental, da Associação de Usuários de Saúde Mental de Minas Gerais, né? Foram esses serviços que propuseram, que lutaram, que defenderam, e eu me lembro que a gente ia, isso foi no governo Patrus, né? Quando começou a se criar essa rede, né? 30 anos atrás. A gente ia lá atrás do Patrus, mas então, vai abrir o Sersan, vai abrir mais Sersan, precisamos de centro de convivência. Quer dizer, e essa rede até hoje, né? Ela tem, assim, como parceiros atentos, dedicados, zelosos, né? Esses movimentos sociais que estão sempre presentes para dizer, olha, esse serviço não está legal, trataram o usuário de uma maneira que não foi bacana, né? Então, está sempre presente para fazer esse acompanhamento, né, que as políticas públicas precisam. E também sempre presente, sobretudo, para defender que esta é a política pública correta, né? Que esse é que é o objeto de investimento, não só do nosso dinheiro, que é importantíssimo, né? Mas da nossa libido, do nosso afeto, do nosso empenho e daquilo que a gente realmente acredita. E não é uma crença no ar, é uma crença que resiste a 30 anos de experiência, né? De que o melhor jeito de cuidar é cuidar em liberdade, né? Então, eu acho que nós devemos muito, sim, ao Fórum Mineiro de Saúde Mental e à Suzan, que é a Associação de Usuários de Saúde Mental de Minas Gerais. Bom, eu quero aproveitar, antes da gente prosseguir, para pedir para todos vocês que estão aí conosco que curtam e compartilhem esse programa. Porque você sabe como os algoritmos funcionam. Se não tiver muita curtida e muito compartilhamento, os nossos pés, as nossas asas ficam meio amarrados. Então, pouca gente vai ver. E é um debate importante, são duas figuras que têm profundo conhecimento e vivência nessa questão da luta antimanicomial, Ana Marta Lobosco, Zé Guilherme Castro. Então, eu peço para vocês que estão conosco, que curtam e compartilhem. E aquele apelo que eu sempre faço também. Se vocês ainda não se inscreveram no Coletivo Alvorada, se inscrevam, vão lá, clica, né, naquele sininho, que vocês vão passar a receber todas as informações do que o Coletivo Alvorada faz, além das informações sobre os 10 programas, esse é um deles, né, entre programas semanais e mensais que o coletivo tem. Então, é muita coisa, é muita informação, e eu acho que vale a pena. Não custa nada, é grátis, você vai lá e experimenta. Se não gostar, você vai lá e desaciona, digamos assim, o sininho, né? Bom, vamos prosseguir, então. Passo a palavra para o Márcio. Ô, Zé Guilherme, eu estava vendo um vídeo aí que nós exibimos e estava me lembrando aqui da manifestação do ano passado e de outras que eu já participei no passado, e a gente vê que a manifestação foi bastante colorida, bastante alegre, né, para cima. Como é que vocês fazem, conseguem fazer uma manifestação assim, super para cima, tratando de um assunto tão sério quanto o atendimento aos pacientes com alguma doença mental, que geralmente
associada a sofrimento e muitas vezes à morte. O mundo, eles pintam o mundo de uma forma que o mundo Fala não mais é. alto, por favor. O mundo é pintado de uma forma que o mundo não é. Então, assim, as bancadas fortes é da bala, da Bíblia e do gado, né? Só de gente escrota, né? Só que o mundo não é isso. Eu vou muito em vilas e favelas, né? E o mundo, já pensou se o mundo fosse cidade de Deus? Imagina se as favelas fossem cidade de Deus. Não é isso. Se o mundo fosse o que a Rede Globo vem desconstruindo o povo brasileiro esse tempo todo, né? E quando tem gente junto com gente, você tem uma tendência a caminhar legal. O que acontece é o seguinte, assim, há uma tecnologia, né? Há um acúmulo, né? Assim, é muito... E o humano nunca ele é previsível, né? E é bom que seja assim. Teve uma coisa que eu achei muito bacana no começo, né? O doido bom é o que foge do Cessan. Isso é um sinal de vitalidade, né? Então, assim, essa mudança de lógica. Ontem aconteceu comigo uma situação, isso que você está falando, no momento, não vou falar lá da escola, não. Eu fui visitar o meu amigo, que a gente deixou ele lá no Cessan na segunda-feira. Eu, a mãe dele e outro amigo. Aí eu fui ontem, no segundo dia, para visitar. Ele estava dormindo ainda. Mas na hora que a recepcionista me olhou, ela estava cheia de pasta na mão, ela me olhou, ela deu um sorriso, que me desconcertou. Então, essa lógica, né? Aqui é um lugar, aí, e no momento crítico de atendimento, ela olhou para mim e deu um sorriso, assim. Eu falei assim, olha que bom. Então, assim, o mundo real não é esse mundo... Então, é outra coisa, né? De perto, né, o Basaglia falava, ninguém é normal, né? Só que a ligação da periculosidade é quem tem interesse. Essa discussão de louco e periculosidade interessa a quem quer vender arma, quem quer prender, a quem quer se dar bem com isso. É a coisa assim, nós estamos num país assim, que o bloco de carnaval dos trabalhadores no Judiciário Federal Brasileiro, ele chama A Justiça Não é Cega. E o refrão, ela só enxerga o que ela quer. Então, as discussões no Brasil, né, e principalmente, que aí é uma avaliação minha, que eu venho desenvolvendo, é que o Brasil, você não tem veículos de comunicação. Você tem veículos de guerra contra o povo, contra não deixar o Brasil desenvolver. Não precisou vir os marines aqui, o próprio filho do trabalhador, incentivado por esses veículos de guerra, que mata o filho do trabalhador. Então, assim, é vendido uma violência permanentemente. Daí vai justificando as comunidades terapêuticas, a violência da polícia e outras violências mais, né? Então, nós temos um país que a cultura dele é manicomial, sabe? Uns vão para dentro do manicômio, dentro da comunidade terapêutica, mas a estrutura que a gente vive no Brasil, ela é extremamente manicomial, sabe? A situação, principalmente os trabalhadores, quanto mais pobre também, é uma situação extremamente assim, abusiva, de desrespeito, né? Assim, e é essa que é a cultura, né, que a gente foi vivendo. Então, assim, eu acho, aí quando se junta para amar, aí a gente acaba amando, aí fica aquela belezura, aquela maravilha, assim, é um trem assim... Eu já saí em escola de samba na avenida, mas a Liberdade da Tã, você vê um grupo de pessoas que saíram da enfermaria, está com cadeira de roda, mas vai para a concentração e está feliz,
sabe? Então, a gente vai soltar um vídeo agora, assim, que a Luísa Morena faz uma fala muito bela sobre o que as pessoas vão buscar ali, né? Então, e um grito de guerra, né? Também é um grito. As pessoas, por mais que vão para lá coloridas e tal, mas vão lá para defender posições. E contra o manicômio é uma delas, contra a comunidade terapêutica é uma delas. Então, assim, é um grito de guerra também. Nós vamos para a guerra, sambando e cantando, mas vamos para a guerra, né? Porque é uma forma radical, das mais radicais que eu conheci, de se ir para uma luta, né? A minha questão agora é para Ana Marta. O Zé Guilherme mencionou o Franco Basaglia, o psiquiatra, né, um ícone da luta antimanicomial, um italiano. Ele esteve em Belo Horizonte, me parece que 2 vezes. Numa dessas vezes, foi exatamente no momento que aqui estava, digamos assim, eclodindo também a luta, não é? E foi fundamental porque Minas Gerais era uma das referências negativas com o manicômio em Barbacena, que era uma verdadeira prisão, um campo de concentração, uma coisa terrível. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse percurso, né, do fim de Barbacena como esse campo de concentração e também dos 100 anos do Basaglia, esse ano, não é isso? Então, devíamos muitíssimo ao Basaglia, aos colegas italianos, né? Nós fizemos a reforma aqui de um jeito bem brasileiro, né? Mas a nossa dívida para com os italianos, nós não temos como pagar, porque é realmente maravilhoso, né? E o desfile desse ano homenageou os 100 anos de Basaglia, né? Que eu tive a oportunidade de ouvir falar, e que é uma coisa inesquecível assim, na minha vida, né? Ter ouvido o Basaglia falar, né? Ter estado presente nessa efervescência, né? Dos primeiros anos quando a gente começou a construir a luta antimanicomial, né? As primeiras denúncias, os primeiros protestos. E eu acho importante lembrar, gente, que embora Barbacena seja, com razão, né, o principal objeto da crítica e que virou o símbolo assim, de toda a opressão manicomial, mas não era só Barbacena, né? Nós temos hoje a moderna indústria da loucura, que são as comunidades terapêuticas que nós falamos, né? Que o nosso Samberreiro da Briga. Tem gente que ganha dinheiro com gaiola de gente, né? Sempre teve. E naqueles anos, o jeito de ganhar dinheiro com gaiola de gente, né? Era a indústria da loucura daquela época, eram as clínicas privadas conveniadas com, então, o INPS, porque nem tinha SUS naquela época, né? Então, eram clínicas, né? Dentre elas estava Pinel, o André Luiz, o Santa Maria, o Santa Clara, alguns ainda existem, outros não, mas nenhum deles é conveniado mais com o SUS, felizmente, né? Nenhum deles é pago pelo poder público. Mas, naquela época, eram pagos pelo poder público sem nenhum tipo de fiscalização ou acompanhamento. Então, e não existia nenhum tipo de alternativa a não ser a internação, né? Então, se você brigou com seu marido, se você bebeu um pouco a mais, se você ficou um pouco nervoso demais e desmaiou, ou se você está escutando voz, ou se você está enchendo a cara de droga, seja o que for o problema, pequeno ou grande, leve ou grave, né? A resposta era uníssona, era internação, né? Eram pessoas presas, com gente ganhando dinheiro e gaiola de gente, né? Então, Barbacena era um hospício público, onde essa violência era mais flagrante, né? Mas essas instituições eram horríveis. Eu trabalhei em todas elas, fiz estágio como acadêmica de medicina, era deprimente o desrespeito, a privação de liberdade, o desprezo aos direitos das pessoas que você via lá, pago como dinheiro público, né? Então, eu acho bom alertar as pessoas que ganhar dinheiro com gaiola de gente, né, é um velho ofício, né? Nós já tivemos a indústria da loucura dos hospitais, dessas clínicas conveniadas com o SUS, que, felizmente, nós conseguimos enfrentar e acabar com elas, foram fechados
leitos psiquiátricos. Belo Horizonte tinha mais de 2.000 leitos psiquiátricos que foram conveniados com o novo SUS, né? Que substituiu o INAMPS. Nós conseguimos fechar e agora temos essa nova gaiola, que são as comunidades terapêuticas. Mas eu só queria pegar um ganchinho, né, na questão anterior, quando o Márcio pergunta da alegria, como é que a gente consegue produzir essa alegria, né? E que o Zé Guilherme fala, esse não é o mundo real. Eu acho que sim, esse não é o mundo real, porque isso contrasta absurdamente com o que está acontecendo na Palestina, com o que tem acontecido no Brasil, né? Isso faz um contraste absurdo, mas eu acho importante lembrar que isso foi produzido, essa alegria, essa força, essa combatividade, elas foram produzidas no mundo real. Elas são reais, elas não são fictícias, né? Ou seja, elas são a prova de que o mundo está nesse caminho, né? Nesse caminho ruim, nesse caminho que leva ao suicídio, ao desespero, ao genocídio, ao extermínio, né? À extinção do planeta, né? Nós podemos fazer de outro jeito, nós podemos escolher outros caminhos, né? A alegria, a delicadeza, o afeto são possíveis, né? Talvez nunca, não acredito que nós vamos algum dia viver num mar de rosas, em que não vai haver mais sofrimento, em que não vai haver mais conflito. Não, isso nunca vai acontecer. Nós somos difíceis, nós seres humanos, né? Mas nós somos capazes de coisas tão bonitas, né? Por que a gente não escolhe o caminho da Escola de Samba Liberdade em Tantã, em vez de seguir o caminho do genocídio do hospício, né? É uma possibilidade que está aberta, é uma possibilidade real, é uma possibilidade possível, né? É uma possibilidade verdadeira. Não sei se eu te respondi, Ângela. Sim, claro, e belíssima resposta. Márcio. Eu queria perguntar para a Ana, o seguinte, nos governos Temer e Bolsonaro, o dinheiro público voltou a financiar sanatórios, hospitais que funcionam como sanatórios. Nós estamos há quase 1 ano e meio do terceiro governo Lula. Houve queda nesses recursos destinados a sanatórios ou do jeito que está? Sanatórios, mais especificamente quais que você está falando, Márcio? Sanatórios da maneira geral. Inclusive, novas instituições que não existiam passaram a existir para oferecer internamento às pessoas com doença mental. Essas novas instituições, né, que estão proliferando, elas são, sobretudo, as comunidades terapêuticas, né? Agora, a sua questão tem um aspecto muito importante, que eu acho que nós temos que ficar alertas, que são os movimentos de privatização do SUS, né? Que, às vezes, vêm, que são movimentos, geralmente movimentos médicos, movimentos corporativistas, movimentos de mercantilização da saúde, que fazem pressão nesse sentido, mas uma pressão às quais os governos do campo democrático e popular muitas vezes sucumbem. Né? Então, uma forma terrível de privatizar, né, é terceirizar. É muito importante que o SUS participe, conduza diretamente a gestão dos hospitais, a gestão dos serviços especializados, a gestão da rede de atenção psicossocial, né? Conduza diretamente. E hoje nós assistimos a um problema grande, sabe, Marco? Que é assim, começou com as chamadas OS, né? O SUS, organizações sociais, que, na verdade, era o SUS contratando empresas privadas, né? ou ONGs, ou o que fosse, para gerir hospitais do próprio SUS. Né? Isso é um contrassenso, porque nós temos que formar os nossos próprios gestores. Né? E dos hospitais, de alguns hospitais que adotaram esse modelo de gestão terceirizada, isso foi se espalhando até unidades básicas de saúde, adotando essa lógica de uma gestão terceirizada, que é uma gestão incapaz, um tipo de gestão que se alega a competência mercantil, a competência organizativa dessa gestão,
mas, na verdade, é uma gestão totalmente incapaz de compreender o que é um território, o que é uma vinculação do usuário ao serviço, o que é um acolhimento, o que é uma responsabilização de cuidados, né? Então, assim, as comunidades terapêuticas, elas são uma forma de terceirização, né? O governo paga para ONGs, né? Para ONGs de caráter muito discutível, né? Paga para ONGs fazer um trabalho que nós é que temos que fazer e que nós sabemos e podemos fazer, né? Então, eu acho que o grande alerta, né, é que nós temos várias formas de tentar privatizar o SUS, que não é tentar privatizar o SUS inteiro, que ninguém é besta de querer fazer isso, mas de pegar os pedaços mais suculentos do SUS, vamos dizer assim, né, os que dão mais dinheiro, né, e de devagarzinho colocando isso sob gestão privada, né, sob uma gestão que não é da lógica do SUS. Então, sua pergunta é importante, assim, e eu consigo respondê-la nesse sentido, assim, né? Vamos ficar atentos com essas formas de terceirização, que são sempre formas de privatização e de imposição de um modelo mercantil, né, à saúde pública dos brasileiros. Só queria lembrar, e no último programa que nós discutimos saúde mental, nós conversamos sobre isso, sobre dinheiro que estava saindo da rede SUS para financiar novos sanatórios. Então, baseado nisso, é que eu fiz essa pergunta, porque nós já chegamos a conversar sobre esse assunto aqui nesse espaço. Eu não me lembro, eu não sabia. Sanatórios, eu realmente não saberia dizer. Você sabe, Zé Guilherme? Não, eu não sei disso, não. Eu sei que é o seguinte, aquilo que você falou, Ana Marta. Só meu pedido de sempre, fala mais alto. Não tem nada de novo, né? Eu não sei se os dados são esses, não, mas eu lembro a Miriam Buide estava falando, assim, eram 100 e poucas hospital psiquiátrico, né, e algumas privados e públicos, né, manicômios, no começo da ditadura militar. No final da ditadura militar, tinham mais de 400, 80% privado, 80% privado. O Brasil tinha 130 mil leitos. A segunda maior despesa do Ministério da Saúde era com leitos, né, com sistema. Então, já teve. Né? Há pouco tempo atrás já tinha essa forma, né, de estar fazendo. Né? Então, eu acho isso. É só esses dados que eu queria falar. Não, mas eu queria continuar com você, Zé Guilherme, pelo seguinte, isso que a Ana Marta coloca é muito importante, né? Quer dizer, essa coisa das OS, né, organizações sociais, e isso para tudo quanto é lado, né? Tentando pegar os pedaços mais suculentos, as partes que têm mais dinheiro, né? É uma forma de privatização velada e que a maioria das pessoas não percebe. Né? Então, eu te pergunto, esse trabalho que você faz e outros militantes também, por exemplo, na escola de samba, em outros espaços, tem esse sentido das pessoas perceberem essas julgadas, de empoderar um pouco a cidadania no sentido de perceber, né, como as coisas acontecem? Eu acho que o movimento, né, da luta antimanicomial, ele sofre o mesmo problema dos outros movimentos sociais no Brasil, né? Que a partir de 1980 nós abandonamos a disputa da comunicação. Então, ninguém faz comunicação. Eu vou perguntar a vocês três. Vocês conhecem 3 pessoas que estão elaborando sobre comunicação do nosso campo? Então, a questão da comunicação... Não, eu sei, fala 3. Se sou ouvido não, outra coisa, mas eu estou. Eu sei 3. Você está, mas falar 3 nomes, a dificuldade a gente não encontra. Não, gente, elaborando tem. Agora, colocar isso em prática é difícil, né? Eu sei. Então, o nosso campo político, né, ele não está fazendo essa disputa da comunicação quando os outros, desde 1600, desde quando Gutenberg inventou a prensa, eles dominam, eles mandam, né? Então, assim, o que eu estou fazendo, assim, a minha contribuição, eu acho, com a luta antimanicomial, mas não é com a luta antimanicomial, eu acho que é com a classe trabalhadora.
A gente, nesse desfile agora, a gente fez, que é uma ideia do Paulinho, né? O Paulinho é o mesmo que falou comunidade terapêutica, nem para o Aécio Neves. Nem para o Aécio Neves merece comunidade terapêutica. Ninguém. Mas, assim, a agência da plebiscidade, né? Então, a gente começou a construir, nesse 18, uma agência da plebiscidade, que ele falava, a direita, eles têm não sei quantas agências, e a classe trabalhadora não tem nenhuma para pensar e elaborar campanhas de lutas, né? Então, a gente conseguiu juntar um volume de produção, conversar com as pessoas, tentar construir alguma coisa que a gente fique articulado, né? Para tanto quando chegar o 18, já tem, inclusive, eu acho que o 18 de maio de Belo Horizonte é a maior luta por uma sociedade sem manicômio, o maior ato do mundo. Assim, é uma pauta, né, que o pessoal de ICL, de Revista Fórum, de Tutameia, outros, gostariam muito de estar recebendo e estar divulgando, e estar botando igual a Mídia Ninja colocou uma vez, né? Então, assim, eu estou mais tentando fazer essa contribuição na comunicação. Eu acho que a gente fez alguns avanços importantes esse ano e que vão ajudar, eu acho, futuramente. Porque a classe trabalhadora ela só avançou quando ela teve instrumentos de comunicação, sabe, de massa, né? Então, eu acho que é preciso. É tão verdade, é tão humana, né? As bandeiras da luta antimanicomial, mas quem tem o microfone, as câmeras, são o sistema opressor. O sistema opressor. Então, a gente tem que estar pensando como que a gente vai dar essa resposta, porque é convincente, né? A qualidade, quando você compreende, né? Quando você compreende a lógica do cuidado e liberdade, e a eficiência, sabe, a eficácia que ele é, né? Ele não vai deixar a pessoa livre de tudo. Não, somos seres humanos vulneráveis. Mas ela é de uma... Inclusive, isso tem no videozinho desse ano, tem um rapaz que ele fala assim, quando ele encontra, né, o CAPS, né? Quando eu encontro o CAPS, há 20 anos que ele vai nos 18 de maio, a vida dele, o que vira de uma coisa para outra, né? Então, assim, tem dois depoimentos que é muito significativo, assim, quando eles falam do CAPS. É muito bonito e seguro, né? E seguro, como ali eu tenho uma proteção, ali eu confio, né? Então, assim, quando você percebe isso, é verdadeiro, é convincente. Uhum. Bom, gente, nós estamos caminhando para o final do programa e, como acontece sempre no final, o Márcio, dessa vez vai ser o Márcio, a gente vai revezando, ele tem uma informação importante para passar para vocês. Então, eu vou pedir a Ana Marta e o Zé Guilherme para fazer as suas considerações finais, pedir para eles, se eles puderem, aguentar um pouquinho durante o período que o Márcio estiver fazendo enfim, dando essa informação. Vamos começar, então, pelo Zé Guilherme, suas considerações finais. Eu quero agradecer vocês muito, assim, que a gente fica doido para colocar a boca do trombone, né? Aí vocês oferecem essa possibilidade, e estar com a Ana Marta é muito bom, porque, assim, tem um tratamento, vem de fundo, ela vem com profundidade, né? E uma simplicidade de explicar que é fundamental. Então, eu estou muito feliz. Obrigado, espero que tenha contribuído aí com vocês aí. E tudo de bom. O agradecimento é nosso sempre. Ana Marta. Então, gente, eu quero lembrar, assim, o Zé Guilherme falou que o Brasil é um país manicomial, e é mesmo, né, gente? É louco, um país tão sombrio, um país com uma história de escravidão, de colonialismo, com uma história tão pesada como a que nós temos. E eu fico pensando que, mas olha só, foi justamente nesse país que floresceu o Sistema Único de Saúde, que floresceu as redes de atenção psicossocial, a luta antimanicomial, as formas de cuidado e liberdade, né? E eu penso que isso é um motivo de
de orgulho e de alegria para todos nós. Né? Quer dizer, apesar dessa história tão sombria, a gente consegue, né, criar políticas públicas, a gente consegue criar movimentos sociais, né, que trazem a liberdade, que trazem a justiça, que trazem os direitos humanos como bandeira, né? E não só como bandeira abstrata, que realizam concretamente, né, a defesa e a prática desses valores no seu cotidiano. Né? Então, eu acho que eu concluo dizendo da importância disso, né? Dessa singular exceção assim, no Brasil, que como assim? Aí a gente pensa nas coisas bonitas que a gente tem, né? Na nossa música popular, né? na nossa cultura. Né? Bom, tem alguma coisa aqui e que se plantando dá. Né? Então, eu termino dizendo isso, termino agradecendo muito a Ângela, através de quem eu recebi o convite, né? Ao Márcio, ao Zé Guilherme, que assim, tem sido um parceiro muito importante assim mesmo nessa coisa, nesse diálogo nosso com os meios de comunicação. Né? Agradeço a oportunidade de divulgar meu livro, né? E foi realmente um prazer estar com vocês. A gente, em nome do Coletivo Alvorada, a gente agradece muito a sua presença, né? E, bom, agora o Márcio tem uma informação, uma notícia para passar. O que é, Márcio? Ângela, Ana Marques e Guilherme, hoje lá em Brasília houve uma grande manifestação dos sindicatos, das lideranças sindicais e das bases sindicais de todas as centrais sindicais brasileiras em defesa da pauta de luta da classe trabalhadora. Essa pauta de luta foi aprovada em Congresso, realizado anteriormente, e então os sindicalistas e suas bases, né, que estavam presentes lá em Brasília, e não era pouca gente, era bastante gente, eles fizeram essa manifestação em defesa dessa pauta de lutas. A manifestação começou às 8 horas, no espaço existente entre a torre de TV e a sede da antiga FUNARTE, e contou com um encontro, uma assembleia, com um encontro com os ministros da Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, contou também com a presença da Secretaria Interina, da secretária interina do Ministério das Mulheres, e também com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. E depois dessa plenária, desse encontro com os ministros, os presentes saíram numa longa caminhada pela esplanada dos ministérios. Agora, a falta de reivindicações que foram apresentadas, foram levadas a Brasília pelos sindicatos, estão bandeiras como a redução da jornada de trabalho, criação de empregos decentes, defesa da lei que garante salários iguais para homens e mulheres que exercem funções semelhantes, negociação coletiva entre patrões e empregados, redução de impostos para os trabalhadores e proteção e amparo para os trabalhadores vitimados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. São 11 pontos que constam dessa pauta, e são apenas alguns dos pontos desse documento. Os outros pontos que eu não citei aqui são também igualmente importantes. Eu só que eu preferi privilegiar esse, que, no meu entendimento, são mais abrangentes. Né? Então, eu acho interessante, eu acho saudável politicamente e necessário essa mobilização sindical. Né? Eles conversaram com o governo federal e partiriam à tarde para conversar com autoridades, com lideranças lá do Congresso, de modo que essa pauta seja viabilizada. A Alexandra já exibiu, vou pedir para ela exibir um pouco mais, deixar um pouquinho mais na tela, o cartaz desse evento ao qual o Márcio está se referindo, não é? Todos em Brasília, em defesa da pauta da classe trabalhadora. Não deixa de ser, né, Márcio, uma tentativa de reverter parte, né, daquela terrível reforma dita trabalhista que, na verdade, destruiu direitos da classe trabalhadora no Brasil.
né? Então, é um evento muito importante, e a gente sabe, né, que a mídia corporativa, essa mídia que tem dono, né, que os 4 ou 5 patrões decidem o que a gente vai ver, ouvir, assistir. Claro que, se eles derem alguma coisa, eles vão dar com as distorções de sempre, né? Então, é importantíssimo essa informação que o Márcio acaba de trazer. Ângela, nessa questão da revisão da reforma trabalhista, que o governo é de interesse do governo do presidente Lula fazer, eu acho que está um pouco demorado demais. Talvez esse seja um dos motivos, né, dessa grande mobilização em Brasília. Exato. Bom, gente, então fica aí, né? Fiquem de olho vivo nessa mobilização. Não sei o que a mídia vai dar nos próximos dias, mas que aconteceu um grande evento com a participação bastante significativa de lideranças trabalhistas e, enfim, populares de um modo geral, aconteceu, né? Bom, o toque do Coletivo Alvorada está chegando ao final, né? Eu peço a Alexandra para voltar para nós todos na tela. Aí, obrigada, querida. Eu, mais uma vez, quero agradecer a participação de sempre do jornalista Márcio Macedo, agradecer muito a presença do Zé Guilherme, da Ana Marta e de vocês que estiveram conosco até agora. Lembrando que, se você chegou no meio do programa, se chegou agora no finalzinho, não tem problema. Esse programa fica lá no YouTube do Coletivo Alvorada. Você pode assistir, você pode compartilhar com o grupo da família, enfim, nas suas redes sociais, mas ele fica lá se você quiser rever ou quiser indicar para alguém, tá bom? Então, boa noite, muito obrigada a todos que participaram, até semana que vem. Mas antes, a gente não pode deixar de falar que esse programa não teria acontecido se não fosse a produção técnica da Alexandra Badaró, se não fosse a produção executiva do Pedro Martins. O Toque do Coletivo Alvorada é uma ação do Coletivo Alvorada. Boa noite, gente. Beijos. Até semana que vem. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.